Olá, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo vamos fazer o unboxing e primeiras impressões de um canivete da Victorinox. Dessa vez a gente vai apresentar o canivete Soldier. É um canivete classificado pela Victorinox como sendo um canivete grande. Esse veio numa caixinha já tradicional aqui dos outros canivetes da Victorinox, só que ela é um pouco maior, só para a gente comparar. Essa aqui é a caixa de um canivete de 91 milímetros e essa aqui é a caixa que vem num canivete maior, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos para algumas medidas dele. Ele tem 11 centímetros de comprimento, em torno de 1,7 centímetros de espessura. Aqui, para efeito de comparação, eu tenho o Victorinox Explorer, que é um canivete de 4 camadas. Dá para ver que esse canivete Soldier ele tem 3 camadas, tá? E o Explorer é ligeiramente mais grosso do que ele. Então dá para ver aqui na comparação, tá? Aqui também, para efeito de comparação, é como ficam os dois canivetes lado a lado. Eu vou pesar aqui o canivete para a gente ter uma ideia e poder comparar com outros. Então vamos lá. Bom, ele tem em torno de 130 gramas. Para efeito de comparação, eu vou colocar aqui o Explorer. Ele tem 98 gramas. Lembrando que esse Explorer ele tem um peso um pouquinho a mais, porque ele está adaptado, né? Ele tem a caneta pressurizada e essa mini chave de fenda, e quer queira que não, tem um alfinetezinho, enfim, é pouco, mas vamos abater aí uns 5 gramas, né, do peso aqui do Explorer. E o Spartan, já ser decorado, ele tem 60 gramas, tá? Então, o que a gente tem aqui é um canivete que, quando comparado, por exemplo, com o Spartan, ele pesa basicamente o dobro de um canivete como esse aqui de 91 milímetros. Deixa eu tirar essa balança aqui para não ficar atrapalhando. Vamos lá. Primeira coisa sobre esse canivete que eu queria destacar é que existe uma confusão generalizada na hora de você adquirir esse canivete. Em alguns lugares chamam esse aqui de New Soldier, em outros lugares chama de Trail Master, em alguns lugares chamam ele de Soldier, enfim. Basicamente a diferença entre o Soldier e o New Soldier vai ser essa ferramenta que vem nessa lateral. Um deles, aí eu realmente não sei qual, é o que vem com a chave Phillips, e a outra versão vem com saca-rolhas. Agora, quem é quem, realmente eu não sei, porque você vai encontrar diversos sites que vai ter a foto de um e o nome do outro. Então, vou chamar simplesmente esse aqui de Soldier. Quais são as características dele? A primeira coisa que eu queria destacar aqui nele é essa tala que vem nele. Eu achei ela fantástica. A cor, a textura dela, o material é como se fosse um material emborrachado. Parece ser bem sólido. Diferente de outros modelos que vão ter também talas de ABS, né? Alguns deles têm até os espacinhos para colocar palito e pinça. Esse aqui não tem, a proposta dele é outra, tá? Segundo o site, esse aqui é um dos modelos de canivete que também são fornecidos para Forças Armadas, né? Da Suíça, que eu saiba, tem a Holanda também que encomenda esses canivetes. Então é um canivete que tem uma estrutura mais robusta, tem um outro tipo de finalidade, tem uma pegada muito boa, emborrachada, uma borracha dura, forte.
realmente muito bem construído. Eu fiquei muito bem impressionado com esse canivete aqui. Muito material assim de primeiríssima qualidade. Ele tem uma espessura muito boa, a pegada dele é muito confortável, não incomoda em nada. E uma das questões dele é que ele é um canivete que você consegue abrir com uma só mão. Não só isso, é um canivete que tem trava. Então, uma vez que você abre, ele não fecha. Você tem aqui uma alavancazinha, onde tem escrito aqui, deixa eu tentar focar, para você pressionar. E aí, quando você pressiona aqui para a lateral, você consegue então mover a lâmina para fechar. Interessante é que ela tem uma puxada aqui no final, mas é uma puxada bem mais suave do que canivetes de 91 milímetros como esse. E eu estou dizendo isso porque eu vou fazer um comentário sobre segurança desse canivete aqui. Ou seja, um dos fatores bem interessantes e que você vai ficando com cada vez mais prática é que você tira ele do bolso, apoia o dedo aqui e consegue abrir facilmente ele com uma só mão. Lâmina travada, você pressiona aqui, destrava e fecha o canivete. Fora isso, ele vem com duas ferramentas extremamente úteis, que também são comuns em vários outros modelos da Victorinox, que é o abridor de lata e chave de fenda, que também funciona em muitos parafusos do tipo Phillips, isso é sempre bom lembrar. Vamos ter uma chave de fenda maior, que também é um abridor de garrafa. E aqui a gente vai ter uma situação bem interessante. Veja só essa comparação. O abridor de lata, que vem nesse canivete de 11 centímetros, é a mesma ferramenta que vem aqui no Spartan, que é um canivete de 91 milímetros. Então é como eu disse em outro vídeo, em qualquer tamanho onde tem esse abridor de lata, você vai ter a mesma ferramenta. Já essa outra ferramenta aqui, cada tamanho vai ter a sua. Ó, eu tenho aqui o Soldier, que tem uma ferramenta, uma chave de fenda realmente exagerada. Isso aqui deve ser para consertar tanque de guerra, né? Nem sei se tanque de guerra tem parafuso, mas se tiver, é com essa chave de fenda aqui que se conserta, tenho certeza. Se eu pegar essa ferramenta equivalente aqui do Spartan, ó, coitadinha, faz até pena. E o interessante é que se eu pegar a ferramenta aqui do Pioneer X, ela vai ficar intermediária. Então, nesses três modelos, vamos ter três ferramentas com a mesma função, mas com tamanhos diferentes. A do Spartan é menor do que a do Pioneer, que é menor do que a do Soldier. Então é uma curiosidade interessante aqui. No Soldier, essa ferramenta, essa chave de fenda, ela também tem trava. Então, uma vez que você abre, ela não fecha. Então, isso significa o quê? Que você pode fazer um trabalho pesado aqui com ela. É uma ferramenta bem robusta, sem correr o risco de ela, quando você estiver fazendo força, de ela fechar e acabar até lhe machucando. Isso aqui é uma segurança a mais para você operar essa ferramenta. Para fechar, funciona basicamente como a lâmina, você puxa um pouquinho para o lado, aí ela destrava e você consegue então fechar. A outra ferramenta foi uma que eu mostrei logo no começo, que é essa chave Phillips,
aqui eu queria destacar, né, eu comecei falando bem da construção desse canivete, e aqui eu queria mostrar um detalhezinho que reforça esse cuidado com a qualidade que se percebe na construção desse canivete. Olha só, aqui, bem nessa partezinha aqui, vai ter uma saliência metálica, de modo que quando você fecha aqui a chave Phillips, ela bate em cima dessa estrutura. Então ela não se choca com a tala, nem com a parte metálica das camadas aqui do canivete. Isso aqui para mim já é uma melhoria de projeto para aumentar a durabilidade e evitar danos à estrutura aqui. Eu digo isso porque todos os canivetes outros que tem, aqui por exemplo, o Spartan tem o saca-rolhas. E toda vez que você fecha o saca-rolhas, ele dá uma pancada forte. E essa pancada pega metade na tala e metade na estrutura metálica. Se você tem um canivete Victorinox aí com saca-rolhas, pode abrir ele que você vai ver que bem aqui, ó, sempre vai ter uma marca de dano. Não acredito que seja um dano que chegue ao longo do tempo a furar ou quebrar a tala, mas amassa tanto a tala como também faz uma marca na parte metálica. Eu acho que é justamente a parte metálica que impede um dano maior aqui nessa estrutura de fechamento. Ó. Fechou, ele bate com força. Isso aqui tem no Spartan. Se eu pegar aqui o Explorer, vai ter a mesma situação. Olha que essa tala que eu coloquei aqui é uma tala nova, que foi justamente a tala Plus, que serve para colocar a caneta pressurizada. Mas veja que com 2, 3 usos aqui fechando o saca-rolha, já dá para ver uma marca de uso. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma melhoria de projeto visível aqui no canivete Soldier, com essa saliênciazinha que eu acabei de mostrar aqui no meio. Realmente, mais um ponto a ser elogiado nessa ferramenta. Por fim, nós temos ainda uma outra ferramenta muito interessante, que é uma serra de madeira. Essa serra, ela é muito elogiada. Ela tem uma estrutura de dentes aqui que é um negócio bem interessante. São 2 fileiras de dentes. Isso aqui para afiar deve ser uma beleza. Eu acho que é impossível de você afiar isso aqui. Mas é muito elogiada aqui essa ferramenta, tá? Ela ainda tem uma texturazinha aqui. Acho que tá dando para focar. Eu acredito que essa textura aqui dá para você fazer uma limazinha, dá para você suavizar a rebarba de metal ou de alguns objetos. É uma ferramenta muito boa. Isso aqui numa situação de campo, né? Ela vai ser sem dúvida muito útil. Tem um tamanho muito interessante, então para você cortar pequenos galhos, cortar papelão, né? Cortar uma série de materiais, vai ser uma ferramenta realmente muito útil, muito interessante. Realmente é um canivete construído de forma primorosa. Eu acredito que nem o Pioneer X eu consegui sentir um acabamento tão perfeito, tão preciso quanto nesse canivete aqui Soldier ou New Soldier. Vai depender da fonte que você considera para ele. Bom, e essas são as ferramentas. Eu queria só completar com mais algumas observações sobre essa lâmina principal, que é muito interessante, e ela é construída da seguinte forma. Ela tem a metade de cima dela é serrilhada, e a parte de baixo ela é lisa, tá? Aparentemente ela é uma lâmina
que tem um fio só de um lado. Aqui eu não consigo identificar um fio. A gente, quando coloca aqui, dá para perceber, ó, que o fio está todo de um lado só. Isso aqui é o seguinte, essa questão de lâmina serrilhada é uma polêmica muito grande. Eu vejo muita gente discutindo e debatendo sobre isso. Teve um vídeo, infelizmente, eu não vou lembrar o nome do canal, sempre que eu lembro, eu faço questão de fazer a referência, onde o autor ele fala da importância de uma lâmina serrilhada numa questão de sobrevivência. Porque algumas pessoas dizem que a lâmina, que o fio liso, ele é melhor, porque é mais fácil de você afiar, porque vai ter um corte mais preciso para você fazer uma série de atividades. E isso é verdade em partes, né? Tem um argumento que é muito interessante que eu vi nesse vídeo, justamente o seguinte. Esse canivete aqui, a proposta dele é uma proposta mais de campo, né? Ele tem um tamanho mais robusto, a proposta dele foge um pouco da proposta de um Spartan, de um canivete um pouco menor, que é de um uso mais urbano, onde você vai usar dentro de casa, é uma situação muito mais simples. Aqui já é um uso mais robusto. Agora imagine que numa situação de campo, você não vai ter como ficar afiando o seu canivete o tempo todo. E aí vem aquela questão, eu nunca vi uma faca serrilhada deixar de cortar. Você deve ter aí facas serrilhadas, são as facas que você usa, né, para fazer as refeições, e tenho certeza que deve ter uma aí que tem 10, 15 anos de uso e você nunca afiou e ela continua cortando. Então isso é uma questão a ser considerada. Você tem aqui uma partezinha lisa que você pode afiar, deixar do jeito que você quer para fazer pequenos cortes onde de repente exija esse fio mais fino e liso, mas você tem essa parte serrilhada que você não vai precisar ficar afiando o tempo todo e ela vai cortar praticamente tudo o que você precisar. A questão da afiação, de fato, a lâmina serrilhada ela exige um pouco mais de cuidado, de técnica talvez para fazer a afiação, e não é toda ferramenta de afiação que você afia, uma chaira, por exemplo, que você usa para afiar facilmente um canivete ou uma faca, né, com fio liso, você já não vai poder usar da mesma forma para afiar uma lâmina serrilhada. Mas tem afiadores próprios para você melhorar o fio quando for necessário de um canivete com lâmina serrilhada, e isso também não vai ser um grande problema. Aqui, só para finalizar, fazer um teste de corte, primeiro usando aqui a parte lisa da lâmina, tá? Veio muito bem afiada. E interessante que, como a lâmina ela é mais pesada, ela dá você praticamente não coloca peso para ela cortar. Impressionante. E aqui é a parte serrilhada. Também muito bem afiada. Tanto no corte aqui com os dentes, mas se eu usar ela sem serrar, ela também vai direto. Nossa senhora, veio muito bem afiada, muito boa, perfeita, faca perfeita. Deixa eu tirar aqui essa bagunça para despoluir um pouco aqui o ambiente. Bom, e ainda tem mais um detalhe que eu queria falar sobre esse canivete aqui, que foi uma coisa que eu percebi. Eu achei ele mais seguro de usar
o risco de você se machucar com um canivete desse aqui, eu acho que é menor do que o risco de você se machucar usando um canivete aqui como o Spartan. E eu vou explicar por quê. Essa aqui é a lâmina grande, essa aqui, a lâmina grande sempre vai ser o elemento de risco maior de você se machucar, né? Acidentes vão acontecer na hora que você for fechar a lâmina e deixar o dedo acidentalmente no caminho da lâmina, e na hora que você fecha aqui, chega um ponto que ela dá a puxada e fecha, né? Pela mola do canivete. O que eu achei é que essa mola nos canivetes de 91 milímetros, ela fecha com mais força, com mais agressividade do que a lâmina desse canivete aqui. Olha só. Aqui eu abri, ela está travada. Mas quando eu destravo ela, no finalzinho aqui, ela puxa com bem menos força. Então, o risco, tanto pelo apoio que a gente tem na hora de fechar, né? O risco que a gente tem de, caso o dedo fique no caminho, de nessa puxada final ela machucar o seu dedo, é menor do que num canivete desse. Eu achei o processo, tanto o de abertura, que é inclusive muito legal, né? Você bota o dedo aqui, ó, isso é muito bom. Tanto o processo de abertura, que é sensacional. Tem, obviamente, a questão dela ter uma trava. Esses canivetes aqui, eles não têm trava. Isso significa que você tem que usar eles com muito cuidado, né? E a questão do fechamento, ela tem menos força aqui na puxada. Então, num eventual acidente, vai machucar menos. Muito interessante. Bom, acredito que está devidamente apresentado o canivete Soldier da Victorinox. Nesse vídeo a gente fica então por aqui e até a próxima.